Muitos de vocês que estão ouvindo agora podem sinceramente acreditar que são cristãos. Vocês acreditam de todo o coração que, quando morrerem, o céu será seu lar. Estão convencidos de que a eternidade com Jesus os espera. Sentem-se seguros, certos e confiantes em sua salvação. Mas aqui está a dura realidade. É perfeitamente possível estar convencido, seguro e confiante da salvação e ainda assim não ter o direito de estar. Esta pode ser a mensagem mais importante que eu já compartilhei. Porque, queridos irmãos e irmãs, um dos maiores problemas na igreja hoje é a questão da falsa segurança. É a razão pela qual tantos cristãos professos ouvirão Jesus dizer aquelas terríveis palavras: "Nunca os conheci, afastem-se de mim." Eles tinham segurança, mas ela estava construída sobre a areia, não sobre Cristo. Agora, enquanto você ouve, eu o exorto a examinar seu coração e perguntar a si mesmo: minha segurança está em Cristo ou está em outro lugar? Porque a verdade é que muitas pessoas sentadas nos bancos da igreja, cantando canções de adoração e até mesmo lendo suas Bíblias, estão fazendo esta única coisa que pode impedi-las de entrar no reino dos céus. Essa única coisa é olhar para si mesmas ou para qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo para a salvação. Se você está fazendo isso, pode não estar salvo. Pense profundamente sobre isso. Você pode se sentir perto de Deus, pode ser apaixonado pela adoração, pode ter conhecimento das Escrituras e ainda assim estar perdido se sua esperança não estiver somente em Cristo. A segurança que se baseia em qualquer coisa que não seja Cristo é uma falsa segurança. E uma falsa segurança é um lugar perigoso para se estar, porque ela o cega para a verdade e o faz se sentir seguro quando você está verdadeiramente em perigo. Você pode estar convencido de que está no caminho para o céu, mas essa convicção não significa nada se não estiver fundamentada em Jesus. Vamos começar com uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas têm falsa segurança: a autojustiça. Isso pode soar familiar para alguns de vocês. Vocês fizeram coisas boas, ajudaram pessoas, viveram uma vida limpa e evitaram problemas. Talvez você pense: sou uma boa pessoa, Deus certamente me deixaria entrar no céu. Mas se você acredita que é bom o suficiente para Deus, então caiu em uma das mentiras mais antigas da história humana. O próprio Lúcifer, em seu orgulho, pensou que poderia se exaltar acima de Deus. Da mesma forma, a autojustiça nos eleva aos nossos próprios olhos a um ponto em que não vemos mais nossa necessidade da cruz de Cristo. Ela nos engana, fazendo-nos pensar que não precisamos de salvação porque pensamos que já somos bons. A Bíblia nos adverte em Isaías 64:6 que todas as nossas obras de justiça são como trapos imundos. Até mesmo nossas melhores ações são manchadas pelo pecado e indignas diante de um Deus santo. Mas a autojustiça nos cega para essa verdade. Ela nos leva a acreditar que ganhamos ou merecemos nossa salvação. E eu digo a você com toda urgência: se você está buscando sua própria bondade, seu próprio histórico moral para sua segurança, você não está salvo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua justiça é como uma sombra diante da glória resplandecente de sua santidade. Não podemos entrar no reino de Deus por nossos próprios méritos, porque nossa justiça nunca poderá se igualar à santidade de Deus. Há outros que buscam não apenas sua própria bondade moral,
mas suas boas obras. Eles pensam que suas boas ações de alguma forma inclinarão a balança a seu favor. Mas ouça com atenção. Deus não opera em um sistema de equilíbrio. O céu não é conquistado por boas obras que superam as más. Efésios 2, 8 e 9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nossas melhores obras são impotentes para nos salvar. Podemos doar, ajudar os necessitados ou ser voluntários, e embora essas coisas possam ser evidências de um coração transformado, não são elas que nos salvam. Se você confia em suas obras, está se apoiando em um alicerce fraco e frágil. A salvação não é sobre o que você fez, mas sobre o que Cristo fez na cruz. Somente seu sacrifício pode nos limpar de nossos pecados. Se você está buscando suas boas obras para ter segurança, então tem todos os motivos para tremer, porque elas não são nada em comparação com a graça salvadora de Cristo. Boas ações não podem cobrir o pecado. Elas são um resultado natural de nossa fé, mas não a raiz dela. Outra falsa segurança comum vem da afiliação à igreja. Algumas pessoas acreditam que sua membresia na igreja ou sua denominação específica é o caminho para a salvação. Elas pensam que apenas sua igreja tem a verdade e que, se outros não pertencem a ela, não podem ser salvos. Mas este é um caminho perigoso. Esse tipo de pensamento desviou o foco de Cristo e o colocou em uma instituição. E embora a igreja seja um lugar para comunhão, ensino e adoração, ela não pode salvá-lo. Somente Jesus salva. Quando fazemos da igreja nossa segurança, elevamos uma instituição terrena acima do Salvador. Deus estava lá muito antes de sua igreja ser formada, muito antes de sua denominação existir. O Senhor tem atraído pessoas para si por séculos, sem a ajuda de rótulos humanos. É Jesus, e somente Jesus, quem disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você se vê buscando sua igreja em vez de Cristo, então você foi enganado. A salvação é sobre conhecer Jesus, não sobre fazer parte de um determinado grupo. Há também aqueles que se apegam à tradição e aos rituais religiosos, pensando que isso os salvará. Batismo, comunhão, confirmação. Essas são práticas maravilhosas, mas são símbolos que apontam para Cristo. Eles não são Cristo em si. Realizar rituais religiosos não é um substituto para um relacionamento com Jesus. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 15, 8 e 9, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras humanas. Assim como os fariseus, podemos passar pelos movimentos da religião e ainda assim perder o cerne do Evangelho. Se você está confiando em rituais e tradições para salvá-lo, saiba disto: sem uma fé genuína em Cristo, eles são tão vazios quanto ídolos. Devemos ter Cristo vivendo em nós, não meramente práticas ao nosso redor. A salvação é um relacionamento, não uma rotina. Os fariseus praticavam todos os tipos de rituais, mas estavam longe de Deus. Não deixe que os costumes religiosos lhe deem uma falsa sensação de segurança. Eles devem refletir uma verdadeira fé em Jesus. Outra armadilha é colocar sua fé em experiências emocionais. Talvez você tenha tido um momento poderoso em um apelo ao altar,
ou tenha experimentado uma resposta emocional profunda durante a adoração. Esses momentos podem ser lindos, mas não são a salvação. Uma resposta emocional não é o mesmo que a fé salvadora. Muitos se afastaram dessas experiências sem mudança, porque foram movidos no momento, mas nunca entregaram suas vidas a Cristo. Jesus falou de pessoas assim na parábola do semeador em Mateus 13, onde algumas sementes caem em terreno pedregoso. Essas pessoas recebem a palavra com alegria, mas ela não cria raízes nelas, e elas se desviam quando surgem desafios. A verdadeira salvação não é apenas um êxtase emocional. É uma vida transformada, enraizada na fé e na obediência a Jesus Cristo. Se sua segurança é baseada em uma experiência emocional, pode ser hora de examinar se Cristo realmente tem seu coração. Alguns acreditam que são salvos porque cresceram em um lar cristão ou porque seus pais eram crentes fiéis. Mas a salvação não pode ser herdada. João 1, 12 e 13 nos diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A fé de seus pais não o salva. Sua origem familiar não o salva. A salvação é uma decisão pessoal, uma rendição individual a Cristo. A fé familiar pode lançar uma base, mas não pode levá-lo ao céu. Algumas pessoas estão convencidas de que são salvas porque têm conhecimento de Deus, da Bíblia ou da doutrina cristã. Mas saber sobre Jesus não é o mesmo que conhecê-lo. Até os demônios sabem quem Jesus é e tremem. O conhecimento por si só não pode salvar. É um relacionamento com Jesus Cristo que salva. O conhecimento intelectual sem uma transformação do coração é inútil. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, mas se você não conhece Jesus pessoalmente, seu conhecimento é em vão. Você deve ter um relacionamento com Ele, não apenas conhecimento sobre Ele. No cerne da salvação está a cruz de Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Isso é o mais precioso. O sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele suportou a penalidade de nossos pecados para que não tivéssemos que enfrentar a ira de Deus. Não são nossas obras, nossa bondade, nossa igreja, nossos rituais ou nossas emoções que nos salvam. É somente o seu sangue. Somos salvos porque Jesus, que era sem pecado, se tornou pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justos diante de Deus. Somente a cruz tem o poder de salvar, pois é onde Jesus tomou o nosso pecado e culpa sobre si. Em João 3:16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um dom que vem através da fé em Jesus Cristo somente. Efésios 2:8 e 9 nos lembra novamente que a salvação é pela graça, por meio da fé, não por qualquer coisa que possamos nos orgulhar, mas puramente pela misericórdia de Deus. Este é o único fundamento verdadeiro de nossa esperança, a obra consumada de Cristo na cruz. Então eu pergunto a você novamente: você está buscando qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo para sua salvação? Você caiu na armadilha da autojustiça, das boas obras, da afiliação à igreja, dos rituais religiosos, das experiências emocionais, da herança familiar ou do conhecimento? Nenhuma dessas coisas pode salvá-lo. Somente Jesus salva. Não há outro caminho.
nenhuma outra maneira e nenhuma outra porta. Jesus não é um dos muitos caminhos, ele é o único caminho. Paulo nos diz em 2 Coríntios 13, 5: Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Não se trata de causar medo, mas sim de exortá-lo a ter certeza de que seu fundamento é Cristo e nada mais. A eternidade é importante demais para ser deixada ao acaso ou à falsa segurança. Amigos, se vocês estão fazendo esta única coisa, buscando a si mesmos ou a qualquer outra coisa que não seja Jesus para a salvação, vocês podem não estar salvos. Que hoje seja o dia em que vocês deixem de lado toda falsa segurança, toda falsa confiança e coloquem sua confiança unicamente em Cristo. Ele é o único caminho. Ninguém mais e nada mais pode salvar. Arrependam-se, creiam no Evangelho e deixem que a cruz de Jesus seja a âncora de suas almas, pois somente através dele podemos encontrar a vida eterna.